É. E, Reinaldo, os trackings, né, que são aqueles levantamentos feitos por telefone pelo governo, indicam que a popularidade do presidente Lula teve uma melhora substancial depois do embate com o Congresso. Isso quer dizer que o confronto vai continuar, esse confronto entre legislativo e executivo? O Xandão convocou, né? Todo mundo, toda a turma para se reunir no dia 15, sentar à mesa, vai lá a Advocacia Geral da União, vai representante da Câmara, do Senado, vai PL, vai PSOL que entraram na Justiça, todo mundo na mesa para tentar chegar a um acordo. Será que sai, Reinaldo? Olha, eu li em matéria de marqueteiros de direita dizendo não aconteceu nada, está tudo na bolha. Se é uma bolha, a bolha da esquerda cresceu muito, né? Primeira coisa. É bolha. Então, ela cresceu de maneira gigantesca. Quando a gente vê o volume nas redes, né? Eu acho que uma melhora era esperada e, segundo consta, segundo os trackings que têm sido feitos, aconteceu. Se será suficiente para ver uma reversão, não sei. A eleição está um tantinho longe ainda, né? A cada dia mais perto, sem dúvida, nem poderia ser diferente, mas está um tantinho longe, né? Então, eu creio, né, que isso confira com a realidade. Não há dúvida de que o Centrão deu ao governo alguns pirulitos políticos importantes, né? Porque, ao mesmo tempo que votou PDL inconstitucional, né, tornando sem efeito o aumento do IOF, no mesmo dia, elevou o número de deputados, né? Está claro que a alternativa à elevação de receita, pelo menos considerando as propostas que estão em curso, a alternativa é cortar gastos sociais. Esse debate está posto. Hoje em dia o pobre é empreendedor, ele não quer saber disso. Sim, existe até um incentivo irresponsável, né? Absurdo, obsceno até, ao trabalho informal, né? Essas pessoas ignoram o que vai acontecer com a Previdência e o que vai acontecer com esses pobres lá adiante, né? Porque, evidentemente, o trabalho informal, sem Previdência, você não terá como arcar depois nem com uma assistência mínima à pobreza, porque faltará dinheiro, né? Não, hoje os pobres estão interessados nisso. Não sei, não é a impressão que eu tenho, né? Também os marqueteiros, quando respondem segundo seus interesses, né? Sempre, é preciso sempre perguntar, né? Eu acho que houve essa mudança, sim. Vamos ver até onde vai. E acho que o embate pode continuar, cara, porque não deixaram ao Lula, isso aqui, se você lembrar, quem recuperar os programas na internet, vai ver desde o primeiro dia que eu falei, não vai restar ao Lula alternativa, senão, ou que não, ir para o embate. Por quê? Se ele tem 14, 15 ministérios distribuídos nesses partidos que estão votando contra o governo, de maneira esmagadora. Se a interlocução foi rompida. Não foi rompida. No caso do PDL, foi. Se o Mota queria retomar a conversa depois, um modo de conversar não é pautar o PDL às 23h40 do dia 24 para ser votado no dia 25. Isso que eu estou falando, por exemplo, não apareceu no Jornal Nacional. Não estou acusando nada, só estou dizendo que é uma omissão de informação importante. Tampouco apareceu que às 23h42 o Ciro Nogueira passou o tweet do Mota para a sua rede de contatos. Isso é romper uma conversa.
Assim como não se mostra que no dia 8 de junho ele chamou a noite de histórica e 3 dias depois estava atacando a proposta. Quem atuou? Deram para os adversários, para o chamado campo progressista, de esquerda, como queira chamar, deram a campanha do tal BBB pronta. Que sim, esses setores interferiram firmemente no Congresso. Eles têm lobbies no Congresso. Quem não tem lobby hoje no Congresso, quase nada, é defensor de salário mínimo. Eles quase não têm. Isso é um fato, não é uma opinião. Isso é um fato. Né? Então deram um ativo, assim como o Trump agora dá um outro ativo. Em política, a natureza rejeita o vácuo e a política também. Né? Você abriu a oportunidade, o outro ocupa. A esquerda, os progressistas vinham ocupando muito mal as redes. Eu não sei se aprenderam da noite para o dia, mas, enfim. Né? E as tentativas de reação, por enquanto, não estou dizendo que a direita não vai recuperar, não sei, mas por enquanto têm sido bizonhas, magnificando certos eventos muito focados, né, em personalidades aqui e ali, de bobagens ditas, como se fosse uma coisa da esquerda. Não é. Né? Então, bom, tem uma próxima coisa aí, a gente precisa ficar atento. Né? Que é o Lula vetar ou não o aumento do número de deputados. Eu acho, evidentemente, Lula sancionar não vai. Sancionar não vai. Eu mesmo vim achando que talvez o melhor fosse eles que se virem, porque se eu não sanciono nem veto em 15 dias, o Congresso promulga e acabou. Vira coisa lá deles. Mas também há uma coisa, né? Ele pode vetar e o Congresso derrubar o veto. Isso também é manter a atenção, porque a população é absolutamente contrária, avessa a esse negócio. E com razão. E com razão. Né? Por mais que a turma do Mota se esforce, e está sendo bem sucedida, até parabenizo a competência técnica, né? Em dizer, não, o Mota agora surge como grande líder. Não sei, é mesmo? Grande líder do quê? Exatamente. Né? Há muito tempo o Congresso não tinha uma personagem que o encarnava. Agora tem, e eu acho que hoje não é uma personagem boa, com características positivas. Eu acho que é preciso rever, reposicionar esse troço lá do ponto de vista deles, mas isso é com eles também. Se você olhar, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele ficou um pouquinho mais retirado. Né? Ele não foi para o embate direto. Né? O Mota é muito talentoso, sem dúvida, se dá, mas, eventualmente, lá vou eu, né? A gente velha fala essas coisas, né? Tem o pecado da juventude, né? Deu uma garoteada, como dizem, né? Foi garoto. Como é que é? Deu uma garoteada. Da foiteza e tal, né? E gravou vídeo, e aí viu o vídeo dele no Jornal Nacional, e deve ter falado, aí emplaquei. Só que não está acontecendo exatamente assim. Eu não sei o desdobramento, de novo, né? O único que contou uma história do futuro maravilhosa foi o Padre Vieira, né? Como eu não sou o imperador da língua portuguesa, como chamou Fernando Pessoa, eu não vou contar a história do futuro. Mas que embates dessa natureza não são bons, claro que não são bons, e que sim, o governo estava nas cordas, todo mundo acabou já, não sei o quê. Teve um colunista que decretou a morte do governo.
Assim, essas coisas pode até ser que perca a eleição, né? Mas a história está em trânsito, né? Em trânsito e em transe. E isso é mais do que um trocadilho, né? As coisas Rolling Stones, Ô, né? Reinaldo, você viu que na semana passada o presidente Lula teve... Onde que ele estava mesmo quando ele falou aquilo? Acho que foi Pernambuco. Pernambuco? Não me lembro mais. Mas ele chegou, subiu no... Acho que foi Rio de Janeiro. Subiu no palco e falou que ele vai ser o primeiro presidente reeleito 4 vezes, já se colocando mesmo como candidato. Havia até uma dúvida ainda, né? Por conta de todas as condições, se Lula vai ou não vai. Ele segue sendo, é claro, o candidato do governo, né? Mas sempre colocam em dúvida a possibilidade. Ele deixou claro, né, que ele tá bem e que se pensam que se livraram dele, ele vai ser o primeiro que vai se reeleger pela 4ª vez. Veja, não resta... De novo, né, cara? Quando você... Até eu usei essa imagem aqui, né? Mas agora atualizada, né? O Miguelinho andou doentinho, né? E não sei se você já tentou dar remédio para um gato. Não. Não é assim tão fácil, né? Porque eles viram uma fera, né? Depois da primeira vez que ele percebeu, eu segurei, minha mulher enfiou o remédio na boca. A hora que eu fui pegar para dar a segunda dose, tinha sobrado pelo menos a memória do estresse. E ele se viu acantonado assim, é um doce com a gente. Ele falou, não tem saída, se vier para cima de mim eu vou atacar. Você não vai me deixar saída? Quando você vai para cima e está dizendo, já era, se se decreta a morte política de Lula, das duas uma, ou ele diz, morri, e tá bom, então vem aqui, né? Como disse Ciro Nogueira num áudio que vazou dele aí, vamos ver a transição agora até 2026, que tudo já acabou. Ou o cara diz, não, eu tô na luta. Eu acho que ele tá na luta.